Olá, com 75 dias de guerra, as autoridades do governo do Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas, na faixa de Gaza, anunciaram que o total de palestinos mortos no território desde o início da guerra já passou de 20 mil, dos quais 8 mil eram menores e mais de 6 mil mulheres. 1.140 israelenses estrangeiros foram mortos no ataque terrorista de 7 de outubro e cerca de 250 foram sequestrados. Foi o ataque que iniciou a guerra. Mais 3 soldados israelenses foram mortos, elevando para 137 o total de militares israelenses mortos na invasão terrestre de Gaza. Pelo menos 68 jornalistas foram mortos na guerra, de acordo com o Comitê de Proteção aos Jornalistas. Israel propôs uma trégua de uma semana em troca da libertação de 40 reféns. O Hamas rejeitou a proposta e exige o fim da ofensiva para negociar. Israel só para a guerra quando houver um acordo, um acerto em torno da libertação dos reféns e por apenas uma semana. O Hamas quer um cessar-fogo definitivo. Não podemos falar em negociações enquanto Israel mantiver agressão, declarou um assessor do líder político do Hamas, Ismael Haniyeh. A discussão de qualquer proposta relativa a prisioneiros deve ocorrer depois do fim da agressão. Assim, o Egito anunciou que não houve acordo no primeiro dia de negociações com a presença de Haniyeh no Cairo. 120 reféns ainda estariam em poder dos terroristas. Israel exige a libertação de todas as mulheres e dos homens doentes. O Hamas quer a libertação de prisioneiros de nível mais alto, prisioneiros importantes, quer seus guerreiros, prisioneiros mais graduados dentro da organização. Estima-se que mais de 8 mil palestinos estejam presos em Israel. As Forças Armadas de Israel atacaram na quarta-feira mais de 300 alvos na faixa de Gaza, em 24 horas, e tomaram bases militares do Hamas, confiscaram armas, bombas e munição e ordenaram a saída de todos os civis de Khan Yunis, a maior cidade do sul da faixa de Gaza, onde 30 pessoas morreram num bombardeio e onde se acredita que estejam os líderes do Hamas. Outros 12 palestinos foram mortos no bombardeio a Rafah, cidade que fica na fronteira com o Egito, por onde a única saída do território. A inteligência israelense diz que Mohammed Deif, o comandante supremo das Brigadas Al-Qassam, braço militar do Hamas, foi visto dentro de um túnel. Destruir a rede de túneis do Hamas, de quase 500 quilômetros, é um dos maiores desafios de Israel. Na quarta-feira, o comando militar israelense anunciou haver descoberto túneis que levariam ao que chamou de centro de poder do Hamas. O presidente da França, Emmanuel Macron, criticou Israel ao dizer que lutar contra o terrorismo não é arrasar tudo em Gaza. Macron acrescentou que Israel tem de parar com essa resposta porque não é apropriada e todas as vidas valem o mesmo e precisam ser defendidas. O grupo terrorista Guerra Santa Islâmica para a Libertação da Palestina, o principal aliado do Hamas no ataque de 7 de outubro, divulgou o vídeo de 2 reféns israelenses para pressionar pela libertação dos reféns. Um comboio de 46 caminhões, organizado pelo Programa Mundial de Alimentos, levou mais de 750 toneladas de alimentos para a população civil de Gaza. A metade dos civis palestinos no território está passando fome. Israel anunciou ter alvejado um centro de comando operacional da milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, no sul do Líbano. 2 civis libaneses morreram em ataques israelenses na região. O Hezbollah usou mísseis antiaéreos para afastar os helicópteros de Israel da fronteira. Na Cisjordânia ocupada, os campos de refugiados palestinos se transformaram em mini-Gazas, descreve o jornal francês Libération. É o caso das cidades de Jenin e Tulkarem, onde há campos de refugiados palestinos. Mais de 300 palestinos foram mortos na Cisjordânia desde o início da guerra. A milícia Houthi, formada por xiitas zaiditas apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen,
pode reduzir os ataques no Mar Vermelho se a Arábia Saudita e seus aliados do Golfo Pérsico fizerem concessões no conflito iemenita, na guerra civil iemenita, onde os sauditas e seus aliados do Golfo Pérsico apoiam o governo deposto pelos Hutis em setembro de 2014. Pelo terceiro dia seguido, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adiou a votação de uma resolução apresentada pelos Emirados Árabes Unidos que prevê uma trégua para permitir a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza. Os países buscam um texto que não seja vetado pelos Estados Unidos. Em vez de cessar fogo, o projeto de resolução agora fala numa suspensão temporária das hostilidades. O maior problema para os Estados Unidos é que os caminhões com ajuda humanitária passariam a ser fiscalizados pela ONU e não por Israel para agilizar a entrega. A diferença entre as posições do presidente Joe Biden e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu são o tema de Ground Zero, Marco Zero, o boletim de notícias diário do cientista político Ian Bremmer, dono do Eurasia Group, uma das maiores consultorias políticas do mundo. Os dois divergem sobre a duração da guerra, a condução da guerra e o fim da guerra. Netanyahu está determinado a prolongar a guerra por meses, pelo tempo que for necessário para destruir totalmente o Hamas, se é que isto é possível. Eu tenho falado que não é, que o Hamas pode continuar fazendo ataques guerrilheiros. Nesta quarta-feira, Netanyahu declarou que quem pensa que vamos parar está fora da realidade. Não vamos parar de lutar até o último homem do Hamas. Eles têm duas opções, a rendição ou a morte. Biden quer uma guerra de baixa intensidade, com operações de busca e destruição focadas em alvos específicos para evitar a matança indiscriminada de civis palestinos. O ministro da Defesa de Israel já falou numa nova fase da guerra, mas não indicou quando começaria. Os Estados Unidos gostariam que a guerra acabasse no fim do ano ou, no máximo, no fim de janeiro, embora não digam isso publicamente. A diferença mais marcante entre Netanyahu e Biden é sobre o pós-guerra. O presidente norte-americano quer um governo palestino na faixa de Gaza, sob a liderança da Autoridade Nacional Palestina, liderada por Mahmoud Abbas, que governa as partes da Cisjordânia sob controle palestino, e seria o início de negociações para um acordo de paz definitivo com a criação de um país independente para o povo palestino. Netanyahu passou toda a vida política lutando contra um Estado Nacional Palestino, quer Israel no controle da segurança de Gaza depois da guerra. O líder palestino só aceita assumir o controle de Gaza dentro de um acordo mais amplo que inclua a Cisjordânia. Netanyahu, em outras palavras, quer o mais do mesmo, a subjugação perpétua do povo palestino, o isolamento de Israel, e isso leva a uma ameaça permanente de novos ataques terroristas contra Israel e contra judeus no mundo inteiro, nesta guerra sem fim. Israel enfrenta ameaças do Irã, do Hamas, do Hezbollah, dos Hutis do Iêmen e de milícias apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria. Ou seja, por trás dessa guerra está sempre o Irã, mas de todas as frentes, por trás de todas as frentes, mas não são ameaças existenciais capazes de acabar com o Estado judaico por causa da qualidade das Forças Armadas de Israel, do apoio incondicional dos Estados Unidos e das armas nucleares que Israel possui. Netanyahu acena com o risco de destruição total de Israel, mas há 2 décadas apresenta o país como um destino seguro para investimentos de longo prazo, ou seja, há uma contradição no discurso do chefe de governo de Israel. A maior preocupação do primeiro-ministro de Israel, na verdade, é com os 3 processos que enfrenta por corrupção, fraude e abuso de poder, por causa do fracasso em evitar o ataque terrorista de 7 de outubro. A expectativa é que Netanyahu caia no fim da guerra. Prolongar a guerra lhe dá um tempo para tentar se safar desde já. Está em campanha para as próximas eleições israelenses. Os Estados Unidos, por sua vez,
estão preocupados com a segurança de Israel a longo prazo, com a estabilidade regional e global, não com o projeto pessoal do chefe de governo de Israel. Assim, Ian Bremmer entende que Biden deveria usar seu poder de pressão, o poder de pressão dos Estados Unidos sobre Israel, para fazer Netanyahu mudar o curso da guerra ou convencer os israelenses a derrubar o atual governo. Isto seria uma interferência nos assuntos internos de outro país, mas há um precedente, é exatamente o que Netanyahu fez ao discursar em sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos em 2015 contra o acordo nuclear negociado com o Irã pelo governo Barack Obama. Netanyahu agiu como aliado da direita republicana em vez de aliado dos Estados Unidos. Biden, lembra bem, era o vice de Obama. Netanyahu convenceu o presidente Donald Trump, que veio depois de Obama, a abandonar o acordo nuclear com o Irã, assinado pelas grandes potências com direito de veto no Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia, além da Alemanha. Em consequência, diminuiu muito o controle externo sobre o programa nuclear do Irã, que está cada vez mais perto de fabricar a bomba atômica. Todas as milícias que se enfrentam Israel e os Estados Unidos nesta guerra são apoiadas pelo Irã. Então, esta é uma guerra indireta entre Israel e o Irã. Israel e os Estados Unidos de um lado e o Irã do outro. Na opinião de Bremmer, Biden deve se reunir com parentes dos reféns ainda em poder dos terroristas, dar entrevistas a jornalistas israelenses e se dirigir aos deputados da Knesset, o parlamento de Israel. Biden deve deixar claro que o extremismo deste governo, o mais extremista da história de Israel, ameaça a segurança do país a longo prazo. A única solução definitiva é um acordo de paz que contemple os direitos nacionais do povo palestino e a segurança de Israel. Isso não significa que os extremistas dos dois lados vão aceitar a paz, vão continuar sabotando, mas seriam empurrados para a margem e os defensores da paz dos dois lados precisam se unir para neutralizar a ameaça de violência. A alternativa, eu digo isso sempre aqui, é esta guerra sem fim, com ameaça permanente de atentados terroristas contra Israel e judeus no resto do mundo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça. Leia meu blog, Globalização em Crise. Me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.